Aleluia, aleluia, amém, irmãos. Estamos começando mais uma live, Salmos da Fé. Estou aqui enviando para algumas pessoas, esperando que todas as pessoas que desejam assistir entre na transmissão, né? Então estou enviando aqui, se você puder enviar com esse aviãozinho para a mais quantidade possível de pessoas, seria muito bom para a gente semear a palavra da fé. Mais gente está assistindo. É muito bom para que a palavra da fé seja espalhada, né? E mais pessoas venham a receber essa tão importante mensagem para os dias de hoje, né? Vamos continuar nossa live de Salmos da Fé e temos agora a terceira parte do Salmo 119. Só um momentinho aqui que o microfone deu problema. Amém. Terceira parte do Salmo 119, né? E vou esperar aí. Tudo bem, Cátia? Dona Belia, Fabiana. Vai enviando para as pessoas. Esperar um pouco, porque geralmente temos pelo menos de 15 a 20 pessoas e no momento temos só 4, né? Sei que tem uma dificuldade por causa do horário, né? Algumas pessoas não podem estar assistindo, mas vou esperar um pouco aqui até entrar mais gente, amém? Oh, glória a Deus. Everaldo, como é que vai, Everaldo? Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus, Everaldo. Faz tempo, hein? Não se vê. Glória a Deus, amém. Olá, Cátia. Maura, tudo bem, Maura? Vai enviando aí com um aviãozinho, porque esse aviãozinho aí faz com que muitas pessoas tenham a oportunidade, né, de assistir essa live, amém? Então, vamos dar início, né, por causa do horário também, já são 6h20, passamos 5 minutos aqui. Então vamos dar início, continuando, né, a nossa live Salmos da Fé, o Salmo 119, a terceira parte. Só para lembrar vocês, o Salmo 119 é um salmo acróstico, tá? Eu passei para vocês o que significava isso. Significava que cada parágrafo, né, de 8 versículos, ele é dividido em vários parágrafos de 8 versículos. E cada parágrafo de 8 versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico. Só que tem um detalhe que eu esqueci de passar para vocês, que é o seguinte, é que não só começa com a letra do alfabeto hebraico, como todos os versículos começam com a palavra, com essa letra do alfabeto hebraico. Não é maravilhoso? Então, agora nós vamos para o 1, 2, 3, 4, 5, o sexto parágrafo, que é o que começa com a letra Val, tá? Versículo 41 em diante, do 41 até o 48 é esse sexto parágrafo aí, que diz o seguinte: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Amém? Como você sabe, Salmo 119
cada versículo fala da palavra, e existem 10 sinônimos que são usados, né, a respeito da palavra no Salmo 119, em todos os seus 176 versículos. Então vamos ler aqui e meditar. Versículo 41, venha sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação. Bom, irmãos, é comum a gente encontrar nos Salmos alguns clamores como esse, né? Venha sobre mim a tua misericórdia para que eu viva, venha sobre mim a tua salvação, até quando, Senhor, eu vou passar por isso ou por aquilo. E a gente já em outros Salmos, a gente já trouxe uma meditação sempre recorrente que a gente repete sobre a questão de que eles estavam vivendo em uma outra aliança, né? Eles não eram filhos de Deus. Havia a nação de Israel que tinha uma aliança nacional com Deus. Então nós entendemos, né, na nova aliança, que é diferente. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós estamos em uma superior aliança, baseada em superiores promessas. Nós entendemos que alguns textos da palavra de Deus no Velho Testamento são profecias, ou são desejos, ou são tipos, né, simbologias que só teria o seu antitipo, ou seja, a sua resposta, a sua concretização na nova aliança, através de Jesus Cristo. Então esse primeiro versículo, ele diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Bom, vocês sabem, né, que a misericórdia de Deus já foi, as misericórdias dele se renovam a cada manhã, como diz lá em Jeremias, mas em Lamentações. Mas a misericórdia, o maior ato de misericórdia de Deus e a maior expressão do seu amor e da sua compaixão foi a entrega do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Como nós sabemos, em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi o maior ato, a maior prova de amor e de misericórdia e de compaixão. Então esse versículo é quase como que uma solicitação ou um pedido daquilo que já se concretizou através de Jesus. Se não, veja o seguinte, ele diz assim: venham sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação. Jesus Cristo não só é o ato de misericórdia e de amor de Deus, como também é a expressão máxima de salvação. Eu sei que a gente, lendo aqui, dá a impressão que é uma coisa particular, é pontual, é a expressão daquele momento que o salmista estava precisando. Mas como você sabe, toda a palavra de Deus, ela é revelada, ela é revelacional, ela traz uma revelação a respeito de coisas daquele momento e também de coisas que iam acontecer no futuro. E esse Salmo 41 é um pedido para que haja misericórdia da parte de Deus e salvação. E eu e você, na nova aliança, lembra bem disso, nós já temos a misericórdia de Deus, Ele já te ama, Ele sempre te amou, mas Ele te ama ainda mais você sendo filho dele. Se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, então você nasceu de novo. E como nasceu de novo, você tem direito à nova aliança, às promessas de Deus, né, foram concretizadas através de Jesus Cristo. Então já há sobre a tua vida a misericórdia de Deus e a salvação. Lembrando que a palavra salvação no Novo Testamento, sozo, ela significa cura, preservação, proteção, provisão, tudo isso aí. Então todos esses aspectos da palavra salvação foram liberados sobre a sua vida através de Jesus Cristo. Versículo 42. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Então aqui também é uma resposta quase, né, do versículo 41. Como nós já temos a Jesus e nós somos nova criatura e já temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, né, nós já temos o fruto do Espírito, então sabemos que saber responder aos que insultam por confiar na palavra é algo muito natural de nós que somos nova criatura, até porque em Romanos capítulo 8 diz assim, que todos quantos são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Nós sabemos como responder porque temos o Espírito Santo dentro de nós como nosso auxiliador, como nosso consolador e o nosso guia. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em tudo o que devemos falar, e o Espírito Santo nos guia em todas as respostas que nós devemos dar. É assim, esses dois versículos, o 41 e 42, são plenamente completos e respondidos na nova aliança, tá?
Versículo 43, não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Esse é um pedido que para nós na Nova Aliança não é assim necessário, porque nós já temos o Espírito dentro de nós, claro, e se nos expormos a uma vida de consagração e de sensibilidade espiritual a Deus, nós vamos ficar sensíveis à direção do Espírito e com certeza a palavra de Deus que está sendo, né? Se você medita na palavra todo dia, está cada vez mais entrando no seu coração, gerando fé, cada vez mais mostrando quem Deus é e qual é a vontade dele, então você será guiado porque você confia na palavra. Evidentemente, isso aqui é uma verdade posicional, né? Então, como eu disse no culto de oração ontem, o fato de existir uma verdade bíblica posicional que você tem direito na nova aliança não quer dizer que você esteja usufruindo disso. Quer dizer apenas que você tem o direito de andar nessa verdade posicional. Por exemplo, uma verdade posicional, uma verdade da posição que você está hoje como filho de Deus, uma dessas verdades é que você tem direito a ser guiado pelo Espírito. Você tem acesso a direção do Espírito Santo, amém? Porque o Espírito Santo ele é seu companheiro, ele é o nosso companheiro, ele é auxiliar da igreja, ele é o Paracletos, ele foi chamado para estar ao nosso lado. Agora, o fato de existir essa verdade bíblica posicional, que você já tem direito, não quer dizer que você já está sendo guiado, porque infelizmente há muitas pessoas que operam segundo a carne, mesmo sendo filhos de Deus, e por conta disso eles não usufruem dessa verdade posicional. Amém? Então, mas, se você confia na palavra, e a palavra está habitando ricamente em você, se você está meditando na palavra de Deus, você está se alimentando com a palavra, você tem direito de ser guiado pelo Espírito, saber responder a cada situação, porque você confia na palavra de Deus. Amém? Versículo 44. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre e andarei com largueza, pois me empenho nos teus preceitos. Essa palavra largueza aqui, no original, no hebraico, significa liberdade. Então, ele está dizendo que porque confia na palavra, porque está sabendo como responder, porque está sabendo como ser guiado pelo Espírito, sabe tudo sobre a respeito da vontade de Deus, porque está na palavra, né? Por causa disso, essa pessoa anda em liberdade, porque se empenha na palavra de Deus. Amém, irmãos? Isso é uma prova bem bíblica aqui sobre o que é liberdade cristã. A liberdade cristã é a maior liberdade que existe, porque verdadeiramente quem é nascido de novo, ele é livre não só da condenação do pecado, ele é livre também do domínio de Satanás. Nós vemos muitas vezes que pessoas que pensam que são livres, as pessoas que estão no mundo e não nasceram de novo e não são filhos de Deus, eles pensam que são livres e que pode fazer o que quiser, então são livres, mas na verdade são presos a vícios, são presos ao medo, né? A Bíblia até fala sobre isso num versículo que nós citamos em outra live aqui, que pelo medo na morte, essas pessoas são escravos de Satanás. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, verdadeiramente, porque muita gente diz que é cristão, né? Mas quando realmente nós nascemos de novo, nós temos a certeza que podemos andar em liberdade, porque primeiro, não tem medo da morte, né? Segundo, o pecado não tem domínio sobre você, né? É preciso explicar isso, porque em Romanos capítulo 6 diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas da graça. O que significa isso? Que a pessoa não peca? Não, não é isso. O que significa que o pecado não tem poder sobre a vida da pessoa. Então, se alguém nasceu de novo e realmente começa a se encher da palavra de Deus, essa pessoa pode ter a plena certeza que tem a capacidade de controlar os seus impulsos e de evitar certos pecados, todos os pecados, na verdade, né? Se você decide, né? Mas é evidente que a Bíblia diz também que Oséias
Oséias diz que o meu povo perece porque falta conhecimento da palavra. E quando nós chegamos lá em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, o que diz lá? No versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 diz assim: e não pegue a forma deste mundo, mas transformai-vos através da renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por que eu estou citando esses dois versículos? Porque aqui abrange tudo, olha só. Primeiro, você apresenta o teu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No original grego é lógico, ou seja, você tem pela lógica, pelo fato do pecado não ter domínio sobre você, você pode decidir isso, tá? É o vosso culto racional. E no versículo 2 está falando de uma renovação mental, que é o conhecimento da palavra, que traz essas verdades, inclusive algumas que eu estou citando aqui, como ser guiado pelo Espírito, como ter liberdade, como ter direito a viver uma vida tranquila, uma vida feliz, na paz do Senhor, longe de qualquer tristeza, longe de qualquer depressão e qualquer opressão maligna. Isso aí é algo que você tem direito se você nasceu de novo, é só que você precisa ter um entendimento disso. Primeiro passa pela mente quando você toma conhecimento, quer seja de uma forma ouvindo essa palavra ou lendo e meditando na palavra. Depois essa verdade que está aqui na sua mente, quando você recebe com avidez, ela cai no seu coração e gera o quê? Gera fé. E gerando fé, está aberto o caminho para que o poder de Deus da palavra, que a palavra é viva, ela é eficaz, ela não só é viva como ela produz vida, para que essa vida de Deus se manifeste na sua vida, e aí você vai viver a vida que Jesus Cristo prometeu. Ele disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ali ele começa a falar sobre escravidão de pecado, e quem não é escravo é aquele que conhece a verdade. Quem conhece a verdade, que a verdade é a palavra, essa pessoa não é mais escravo, ele é livre. E é por isso que aqui no versículo 45 diz: e andarei com liberdade, pois me empenho pelos teus preceitos. Amém, queridos? Mas lembra, é tudo uma questão de conhecer o que você tem direito em Cristo Jesus e praticar, crer e praticar. Quando a gente fala do verbo crer, a gente precisa entender que isso tem relação com fé, tá? E a fé tem que ter uma ação correspondente. A fé tem que ser prática. Isso significa crer agindo conforme aquilo que você crê. Se você crê nos preceitos de Deus, se você crê na verdade da palavra, você agora vai ter uma fé prática se você começa a praticar as verdades da palavra, e aí a libertação vai sendo cada vez maior, se manifestando na sua vida, tá? Versículo 46. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. É uma coisa que está relacionada com os versículos anteriores. Quando você começa a meditar na palavra, se encher da palavra de Deus, praticar, né, a palavra de Deus de uma forma cheia de fé, confiando, confessando o que está escrito na palavra, você começa a viver em liberdade. Vivendo em liberdade, você começa a viver em intrepidez. A fé está relacionada com intrepidez. E aqui ele dá um exemplo de intrepidez, a mais alta que existe, né, que é de falar na presença dos reis. Você já pensou o que é isso? Significa que a maior pessoa, a mais importante pessoa que existir na face da terra, você vai ter a autoridade de falar com essa pessoa, né? Muita gente pensa, por exemplo, naturalmente falando, que para você falar com alguém de muita importância, seja no mundo intelectual, no mundo acadêmico, no mundo científico ou político, ou que qualquer que seja as autoridades que existem aí, é preciso certo nível de intelectualidade ou de saber falar, né? De ter desenvoltura, né? Não ter vergonha, né? De poder falar sem se envergonhar do que está dizendo,
dizendo, mas aqui está dizendo que quando você se enche da palavra, quando você confia nos preceitos do Senhor, você anda em liberdade e também anda com intrepidez, porque também nos versículos anteriores está falando que Deus guia a respeito das palavras que você tem que dizer. E aí nós lembramos daquilo que Jesus Cristo disse aos discípulos, né? Ele disse assim: quando vocês forem se dirigir aos reis, às autoridades, não temam o que vocês têm de falar, porque o Espírito vai te dar a palavra, né? O Espírito Santo vai guiar você para dar a palavra. Por isso que nós andamos com intrepidez. Amém, queridos? Eu me lembro que há muito tempo, quando eu me converti, né, antes, eu não tinha coragem de, por exemplo, estar falando isso do jeito que eu estou falando com vocês aqui nessa live. Então, os anos foram passando, né, meu envolvimento com a palavra e com o Espírito, até que cheguei a um momento em que foi desenvolvida essa intrepidez, essa ousadia, essa autoridade espiritual, pelo fato de viver em fé, crendo no que está escrito na palavra. E isso é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 47. E terei prazer nos teus mandamentos, quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. É interessante aqui, é quase como se ele estivesse dizendo: eu adoro os teus mandamentos, levantarei as mãos, eu adoro a tua palavra. Ora, querido, nada mais bíblico e correto, porque a palavra diz, a Bíblia diz, tanto no Velho Testamento, mas mais ainda especificamente no Novo Testamento, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que Jesus é o Logo, ele é o Verbo, Jesus é a palavra. Logo, não existe nenhum erro em você adorar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Eu não estou dizendo adorar um papel ou um livro, não é isso. É o que está escrito aqui, é a própria manifestação de Deus. Deus se faz revelar através da sua vontade, através da palavra. Quando nós cremos na palavra, nós estamos crendo no próprio Deus. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, né? Outras pessoas dizem que são cristãos, mas na verdade só crê em Deus quem obedece a Ele. E só é cristão aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e crê na palavra de Deus. Não se pode ser cristão e realmente alguém que crê no Deus Todo-Poderoso se não crê na palavra de Deus. Então o Salmo 119 é um salmo todo de adoração e de reverência e de exaltação da palavra de Deus. E aqui foi o primeiro parágrafo de hoje, o que começa com a letra Val, vai do 41 até o 48. Agora nós vamos para outro parágrafo que começa no versículo 49, que é o Zain, tá? Do 49 até o 56. Diz assim: lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo porque guardo os teus preceitos. Amém? Esse parágrafo começa no 49 dizendo: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Ele está dizendo que confia na palavra de Deus. É claro que Deus não precisa lembrar, ele sabe muito bem o que ele prometeu, tá? Mas o versículo 50 é maravilhoso, porque ele diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Agora há pouco mesmo, no outro parágrafo, eu disse que a palavra de Deus não só é viva, como que ela produz, ela transmite vida, né? Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. E também lá em João 6,63,
Jesus Cristo disse que a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, a palavra de Deus, ela não só é viva, como a palavra de Deus é vida. Isso significa que ela tem poder para vivificar você, de uma forma mais óbvia, assim, direta, através da fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra vai produzir fé, e produzindo fé vivifica você, mas todas as promessas de Deus, elas trazem o aspecto positivo, elas trazem alegria, né? Veja bem, irmãos, a palavra de Deus, ela sempre vai produzir vida, a palavra de Deus não vai produzir morte. A palavra de Deus revela morte para aqueles que não querem Deus, né? Como, por exemplo, a condenação eterna e bem como também os juízos que se manifestarão agora brevemente, quando começar a grande tribulação. Será um juízo sobre o mundo que a igreja não vai estar aqui, vai ser arrebatada. Amém? Mas a palavra de Deus sempre produz vida, irmãos. A palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso sempre vai produzir vida, sempre vai produzir libertação, sempre vai produzir cura, sempre vai produzir restauração. A palavra de Deus sempre vai botar você para cima, ela não vai condenar você. A Bíblia diz também que os mandamentos do Senhor não são pesados. O Senhor Jesus Cristo diz que ele é manso e humilde de coração, né? E que o jugo dele é suave, irmãos. Não existe peso em seguir o Senhor, muito pelo contrário, não tem peso porque o peso do pecado saiu. E nós andamos em liberdade. Então o salmista aqui está dizendo algo que se concretizou na nova aliança, quando ele diz assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. E como eu disse aqui, Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva. E João 6,63 diz que a palavra do Senhor é vida. Então ela não só é viva, como ela é vida. O termo grego para vida é zoe. Então nós sempre dizemos que Zoe é a própria vida de Deus. É aquele poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, que foi disponibilizado para a minha e para a sua vida através de Jesus Cristo. É uma revelação tão profunda que Paulo chega a fazer uma oração de joelho lá em Efésios capítulo 1, dizendo que ele estava orando para que chegasse espírito de entendimento e de revelação para a vida daqueles crentes, tá? Para que eles recebessem essa revelação de quem eles são em Cristo no meio do corpo e também do poder supremo de Deus, maravilhoso, que opera dentro de nós, que cremos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Que poder é esse, irmãos? É o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Que poder é esse? É a própria vida de Deus. A palavra de Deus é viva e a palavra de Deus produz e transmite vida também. Quando você confessa a palavra de Deus, vida se manifesta na sua vida. Amém? Então, ele diz aqui no 51, os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei, e lembro-me dos teus juízos de outrora, e me conforto, ó Senhor. Aleluia. Irmãos, olha só, lembra dos teus juízos de outrora. Ele está falando aqui de promessas, de preceitos do Senhor. E ele diz que quando ele lembra, essa lembrança e essa meditação da palavra traz conforto para eles. E eu queria citar para vocês aqui o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 4. Olha o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Diz assim, olha só. Preste atenção. Diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Irmãos, a palavra de Deus consola. Não é só o Espírito Santo que é o consolador. A própria palavra de Deus, que é viva e produz vida, ela consola. Ela tem esse poder de trazer consolo. É por isso que eu sempre advirto a quem me ouve assim, o seguinte, ó, você tem que desenvolver uma vida de meditação diária na palavra.
Não só oração, oração em línguas, né? Oração em português e meditação na palavra. Porque esse conjunto de oração em português, oração em línguas e meditação na palavra, irmãos, vai produzir consolo na sua vida, através da fé, através da própria vida de Deus em manifestação na sua vida. Amém? Isso é maravilhoso. Versículo 53 diz assim: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Do que ele está falando aqui? A casa da peregrinação dele é o corpo dele, é ele, somos nós aqui, naturalmente falando, o nosso corpo. E ele está dizendo que os teus decretos, Senhor, são motivo dos meus cânticos. Do que está falando aqui? De adoração e louvor, como foi prometido e foi cumprido na nova aliança: adoradores em espírito e em verdade. Jesus Cristo disse para aquela mulher lá no poço, a mulher samaritana, ele disse: olha, está chegando a hora, já chegou, que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Através de Jesus Cristo, no novo nascimento, você pode adorar em espírito, porque você nasceu de novo, você recebeu um novo espírito, e através desse espírito você pode manifestar uma adoração verdadeira ao Deus Todo-Poderoso. E o que significa em verdade? Em verdade é adorando com a palavra de Deus. É por isso que se cumpre o que está aqui, ó. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos. A palavra de Deus é, vamos dizer assim, a ferramenta, né? São o motivo do louvor e da adoração do salmista. É nada mais nada menos do que se cumpriu na nova aliança. Nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Versículo 56. Tem-se dado assim comigo, porque eu guardo os teus preceitos. Amém? Maravilhoso esse parágrafo, não é? E agora vamos para o terceiro parágrafo de hoje, que começa no versículo 57. Ele é o parágrafo het, a letra het, é a letra em hebraico. Todos os versículos começam com essa letra. Versículo 57 diz assim: o Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça e compadece de mim segundo a tua palavra. Considera os meus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. Apresse-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus preceitos. Amém? Então vamos lá, versículo 57. Diz logo assim: o Senhor é a minha porção, e eu disse que guardaria as tuas palavras. Amém? Do que ele está tratando aqui? Aqui faz menção, por exemplo, no Velho Testamento aos levitas. Os filhos de Levi, eles não tinham direito a posses materiais. E Deus disse que o próprio Deus era a porção dos levitas. Pastor, mas o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Porque nós, na nova aliança, como eu sempre digo, o Velho Testamento, a velha aliança, aponta para realidades que se cumpriram somente na nova aliança. Na nova aliança, a Bíblia diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de exclusividade do Senhor. Né? Também dizemos agora há pouco que nós adoramos em espírito e em verdade. O que significa? Que o ministério levítico nos moldes do Velho Testamento não existe mais, mas que todos nós temos o mesmo direito do ministério levítico. Então, para nós não significa que a gente não pode ter posse material, não é isso, mas que verdadeiramente, até mesmo as posses materiais e tudo que vier a nós, é porque a nossa porção é o Senhor. O Senhor é a nossa porção, e por Ele ser a nossa porção, tudo que Ele é, quem é, o que Ele deseja, o que Ele fez por nós, é direito nosso, através de Jesus Cristo. Amém? Então Deus é a nossa porção. Ele é o nosso maior
maior presente, Ele é o nosso maior tesouro, é o Senhor, e a sua palavra também o é, porque a própria palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Versículo 58 diz assim: imploro de todo o coração a tua graça e compadece de mim segundo a tua palavra. Bom, é um ensino bastante claro no Novo Testamento, que através de Jesus Cristo, a graça de Deus foi liberada para nós. Em João 1,16 diz que nós, através de Jesus, temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Amém, queridos? É exatamente isso que nos faz diferente do mundo. Os filhos de Deus são aqueles que têm a abundância da graça de Deus. Essas pessoas têm o favor sempre fluindo da parte de Deus. Essas pessoas que nasceram de novo têm a certeza bíblica, básica, bem embasada na palavra, que as suas orações são ouvidas, que suas orações são respondidas, que são guiados pelo Espírito e que a própria graça de Deus está sempre fluindo sobre a minha e sobre a sua vida. Então, como eu te disse, o salmista lá na Velha Aliança estava implorando a graça de Deus. Hoje, agora, nós não precisamos implorar porque ela já é direito nosso. Nós já podemos usufruir da graça de Deus e temos recebido, como diz em João capítulo 1, versículo 16, da plenitude de Deus através de Jesus e de graça sobre graça. Os versículos 59 e 60 é interessante. Eles dão a entender que o salmista ele estava meio errado, alguma coisa que ele estava fazendo, e aí ele se arrependeu, né? Porque ele diz assim: eu considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos e apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. É como se ele tivesse tomado um susto. Ele estava longe de Deus, alguma coisa o maligno fez sobre a vida dele e ele voltou para o Senhor. O que é que eu estou querendo dizer com esses 12 versículos? Irmãos, eu não sei como é que está a tua vida, eu creio que todo mundo que está aqui, temos 13 pessoas, mas tem também, esse vídeo vai ficar no IGTV, então outras pessoas podem assistir, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor, Ele é fiel, o Senhor é pleno e cheio de amor, porque Ele é amor, o Senhor é cheio de misericórdia, o Senhor é compassivo e, como diz o salmista, assaz benigno. Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele é um Pai maravilhoso que está sempre de braços abertos para receber qualquer um que caiu em si e viu que estava caminhando próximo do precipício. O Senhor, com laços de amor e com o seu grande braço, Ele traz de volta todos os seus filhos queridos que desejam voltar para a comunhão com Ele. Eu não sei se alguém vai assistir depois aí, mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo que você tem que fazer é buscar a face de Deus. Nesse momento você coloca-se diante do Senhor e busca a face do Senhor. Ele vai receber você de braços abertos, tá? Versículo 61. Laços de perversos me enleiam, contudo eu não me esqueço da tua lei. Mais uma vez ele fazendo menção daquilo que em outros versículos, em outros parágrafos ele cita que havia algum conluio ali em que estavam difamando o salmista. E ele diz no 62, levante-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Ele está expressando o grande amor dele, né? Mesmo que ele se acordasse de madrugada, ele iria exaltar a palavra de Deus. E diz no 63, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Bom, esse versículo nos faz menção sobre a necessidade e a importância da comunhão, né, entre os irmãos. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós não devemos deixar de nos congregar, como era costume de algumas pessoas, né? Existe uma história de um pregador antigo do século XIX, eu acho que era o Moody, né? E que alguém estava querendo defender uma certa pessoa de inteligência, tinha deixado de ir para a igreja, e em conversa com esse Moody lá na frente de uma lareira na casa dessa pessoa, estavam lá conversando e esse rapaz estava argumentando para Moody dizendo, esse negócio de ir para a igreja não precisa não, eu posso buscar a Deus em casa mesmo, olha aqui, veja o meu livro, veja, eu busco a Deus, não preciso desse negócio de ir para a igreja não. E aí eles estavam de lado da lareira, né? E o Moody ficou calado,
né? E ele ficou olhando para Mude. Mude pegou aquele ferrãozinho de mexer no fogo, pegou uma brasinha lá do fogo que estava lá na lareira, tirou aquela brasinha e colocou fora no piso da sala. Aí o que aconteceu? A brasinha começou a esfriar. O rapaz olhou para ele assim, olhou para aquela brasa e disse para Mude: eu entendi o que é que você está dizendo. O que é que significa isso? Brasa é para estar junto do fogareiro. Brasa fora do fogareiro, fora da lareira, brasa se esfria. Assim sou eu e você, irmãos. Nós não podemos, nós somos brasas de Deus. Nós, quando estamos juntos, quando estamos recebendo dessa palavra, dessa comunhão, juntos, nós somos aquecidos. Nós somos afogueados pela própria presença de Deus, porque, irmãos, entenda, Deus não só está presente aí onde você está e no seu coração, mas você precisa entender que existe a unção do Espírito Santo que se manifesta, por exemplo, uma unção está sendo manifestada agora por esse ensino aqui, através dessa live, mas existem certas unções de Deus que só se manifestam de uma forma coletiva, né? Por exemplo, a unção de cura se manifesta de uma forma coletiva, quando estamos juntos, crendo no mesmo lugar, e ali a unção de Deus recai sobre aquele lugar, trazendo cura e manifestação do Espírito. Amém? Então, brasa é para estar junto do braseiro, é para estar junto do fogareiro. Amém, queridos? E o último versículo desse parágrafo 64 diz: a terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Aleluia! A terra está cheia da bondade. Talvez você olhando essa pandemia aí está dizendo: que bondade, onde é que está a bondade de Deus nisso tudo? Eu vou dizer onde é que está a bondade de Deus. A bondade de Deus está na palavra dele. A bondade de Deus está sendo expressa através dessa ministração. A bondade de Deus está sendo expressa através do Espírito de Deus. A bondade de Deus se manifesta através da pessoa de Jesus, quando ele morreu por mim e por você e ressuscitou. E nos deu acesso à própria presença de Deus. O sangue de Jesus nos purificou, nos justificou, e através da confissão do nome de Jesus como Senhor e Salvador, você agora tem acesso à vida eterna e também a todos os benefícios da nova aliança. É aí onde está. A terra está cheia da bondade de Deus. Agora, quando diz a terra, não está falando esse mundo. Está dizendo que está disponível nesta terra a bondade de Deus, porque no momento atual, o mundo jaz no maligno. Então toda morte, toda doença, covid, acidente, tempestade, furacão, tudo que não presta, roubo, depressão, tristeza, tudo que você possa imaginar que não presta nesse mundo, é porque esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz claramente que nós somos embaixadores do reino, nós estamos em terra estranha, mas a bondade de Deus está sobre toda a terra, porque através da palavra, através da igreja do Senhor Jesus Cristo, através do ministério de Cristo, a bondade de Deus está sendo revelada para todo aquele que nele crê. Amém? Então, se você vai depois assistir esse vídeo, e se você está assistindo, eu quero dizer para você que a bondade de Deus está disponível para você. Basta que você volte de todo o coração, o seu coração, a sua vida para Ele. Amém? Então, está aqui dado o recado de hoje, né? Você veja que o Salmo 119 é muito grande, nós só chegamos até o versículo 64 e essa é a terceira parte, então eu acho que nós vamos chegar até a sétima parte por aí, com esse Salmo 119, mas você concorda comigo que ele é um salmo maravilhoso? É um salmo maravilhoso. Cada versículo está repleto de revelação, principalmente hoje para a nova aliança, em que nós temos a aliança da fé, a aliança do Espírito e, como dizem Hebreus, uma superior aliança baseada em superiores promessas. Amém, queridos? Sejam abençoados praticando essas verdades da palavra de Deus.